O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, querido Padre Marcelino, todos que servem nessa liturgia, hoje nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, solenidade que encaminha a conclusão do tempo litúrgico, do tempo comum, do ano B, que foram as leituras que prevaleceram durante este ano litúrgico do ano B, Marcos. E aí nós estamos numa semana de transição. Sábado à noite, na missa das 18, nós já entraremos no ano novo da liturgia, o Advento. E aí o evangelista que vai nos orientar, que vai nos apresentar o Evangelho, é Lucas. Aí chegamos no ano C. A liturgia se divide em ano A, B e C. A nós temos Mateus, B nós temos Marcos e C nós temos Lucas. Esses evangelistas, eles vão aparecer sempre nos tempos comum, no tempo do Advento e no tempo da Quaresma. Então, nós vamos iniciar este novo ano. E nós encerramos com outro domingo, no caso, hoje, mais essa semana, coroando, assim, essa caminhada do tempo comum. Foram 34 semanas, praticamente metade do ano, nós somos mergulhados no tempo comum, que é o tempo do ministério de Jesus, do serviço dele, do seu messianismo. Ele que vai pregando para os apóstolos, vai ensinando, vai caminhando para Jerusalém. E hoje nós estamos aqui mais uma vez como os discípulos para escutar Jesus. Jesus Cristo, Rei do Universo. Não é só o Rei do Brasil, não é só o Rei na Europa, é o Rei do Universo. É o Rei de toda a criação de Deus. Ele reina. E o seu reino é da verdade. E o seu reino, ele não é dado por poderes humanos. Não é dado por eleições humanas, por indicações humanas. O seu reino é dado pelo próprio Deus, ele vem do alto.
É um reino que vem do alto. Como fala o livro do Apocalipse, né? E o livro também do profeta Daniel. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas serviu. Diz Daniel, seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não dissolverá. O reino de Jesus não é um reino que passa, é um reino infinito. Ele reinou e ele reina pela verdade. Ele reina com a sua vida, com o seu testemunho. Os reinos do mundo passaram. Nós estamos há 2000 anos que foi encaminhado, que foi instaurado o reino de Deus com a encarnação do Verbo, que iniciou toda a caminhada de Jesus com seus discípulos. Quantos reinos passaram? Quantos impérios passaram? Quantas potestades passaram? E Jesus permanece sendo o rei, o nosso rei. O mundo vai apresentando na sua realidade humana os contrastes contra esse reino de Deus. Jesus ele vem com a mansidão. Jesus ele vem com o amor. Jesus ele vem com o serviço. Jesus ele vem com a entrega. Enquanto nos reinos humanos nós temos um trono, tem alguém que é servido, tem alguém que dá ordens, tem alguém que impõe, tem alguém que quando não é respeitado é punido. No reino de Jesus não. Enquanto os reis são servidos, Jesus é o servidor. Enquanto os reis são indignados com o erro, Jesus vem com o perdão e a misericórdia. Quando a gente olha para o rei que está no trono, Jesus está na cruz. Quando nós olhamos a coroa do rei terreno de ouro, nós temos uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Vejam o contraste que nós temos quando olhamos para o reinado de Jesus. Essa liturgia ela nos pede que a gente comece a aprofundar na nossa vida como esse rei se faz presente no meu interior. Porque a força do reino de Jesus no mundo, ele começa a agir a partir do nosso coração, a partir do nosso interior, porque provoca a nossa conversão. E assim nós começamos a participar desse seu reinado, esse reino que é eterno. O evangelho de hoje nos coloca Jesus no contexto da manhã da Sexta-feira Santa. Jesus diante de Pilatos, o prefeito de Roma. Os judeus, os sumos sacerdotes enviam Jesus para ser julgado, porque ele é condenado como um subversor, como alguém revoltado, como alguém que chamou a Deus de Pai. Então tem umas acusações, muitas acusações. É entregue pelo próprio discípulo seu. Então ele vai para Pilatos. E Pilatos começa a interrogá-lo. Aqui tem exatamente uma peça uma peça jurídica em que Pilatos quer saber o que Jesus fez para estar ali. Por que ele está ali diante de alguém que julga? Porque a acusação é: tu és o rei, tu és rei. E aí Jesus já faz uma resposta, porque o próprio Jesus é que se defende, não tem advogado ali para defender Jesus. O próprio Jesus se coloca na defesa e na sua mansidão, ele começa também a fazer perguntas. É alguém que se defende também fazendo perguntas. Que diz: se você está aí por você mesmo, ou são os outros que passaram para você esse assunto, que eu sou rei dos judeus? E aí, Pilatos, que não faz parte do judaísmo, fala: mas você
foi enviado pelos seus, né? Eu não sou rei dos judeus. E aí Jesus vai dar aquela máxima que nós devemos carregar em nosso coração. O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, eu teria meus guardas, eu teria minha cavalaria, teria todo o exército para me defender, e eu não estaria. Né? Então, Jesus se coloca como este rei, que não é deste mundo, não do mundo só material, mas do nosso mundo. O nosso mundo que muitas vezes pensa o poder como algo que domina, como algo que explora, como algo que mente. Jesus vai encerrar, né, no seu julgamento, nessa pequena peça jurídica, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então, o reino de Jesus, além de ser um reino eterno, além de ser um reino dado do alto, ele também é o reino da verdade. Né? A sua palavra, a sua ordem é a verdade. A sua justiça, o seu julgamento é pela verdade. A verdade plena, a verdade de Deus. E aí a gente, mais uma vez, faz um contraste com o mundo. O nosso mundo vive muito na mentira. O nosso mundo vive muito na enganação. O que são as publicidades? O que são as promessas políticas? O que são os discursos, em todo o mundo, daqueles que comandam os países e as nações? São sempre uma palavra que não é da verdade. São sempre uma palavra que é da mentira. O que são as publicidades, por exemplo, que fala compra mais barato, aqui está mais barato? São todas mentiras. E a gente foi acostumando com essas questões como se isso fosse uma verdade. Mas é toda uma ideologia, é todo um pensamento, uma cultura de um mundo moderno marcado pela prepotência e, sobretudo, por aquilo que não é a verdade. E a verdade é a própria palavra que reina em nosso coração. Então a liturgia de hoje nos pede que a gente olhe para Jesus, não o colocando num trono, todo decorado de ouro, mas olhando para Jesus, que tem a cruz como seu trono. E o nosso Deus não é um Deus morto. Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo, que nos deu um sinal maior de amor por toda a humanidade, por todo o universo, que foi a cruz. Todo aquele que entende o que Jesus veio trazer para nós, vai entender que o sacrifício faz parte dessa experiência com Jesus. Deixar Jesus reinar em nosso coração nem sempre é uma condição de comodidade. Nem sempre é uma realidade que vai nos fazer sempre bem. Eu acho que foi na sexta-feira que falava assim, a palavra, o Apocalipse dizia, a palavra na boca é como mel, mas quando desce para o estômago, ele amargo, mexe, dói. Porque a palavra na boca é a proclamação. É muito fácil falar do amor, é muito fácil falar do perdão. Difícil é quando eu sou convidado na minha relação com o outro, no meu contato, na minha família, ter que viver o perdão na carne, ter que viver o amor por atos, por comportamentos, por atitudes. Aí sim, às vezes pesa. E isso foi o que Jesus fez. Ele pregou o amor, mas ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra que se faz carne e vem habitar entre nós. E toda a sua palavra, toda a sua pregação vem trazendo o tema da cruz, porque são as consequências de quem prega a verdade. Quem prega a verdade, quem é da verdade, em um momento ou outro vai incomodar. Quem é da verdade, em um ou outro momento vai ser profeta. Lembra do dia do batismo? Lembra não, nós fomos batizados. Quem foi batizado pequeno não lembra, mas quem participou do batismo, nós somos marcados com o óleo, o óleo santo do crisma,
né, sendo profeta, sacerdote, profeta e rei. Esse reinado é o poder de Cristo sobre nós. Né? A gente marca a testinha da criança ou do adulto, e ali a gente depois reza dizendo: tu és, né, sacerdote, profeta e rei. Um sacerdócio comum que todos nós exercemos. Vocês estão exercendo nesse momento, nessa liturgia, o sacerdócio comum, que é o culto. Todo sacerdote presta o culto a Deus. Vocês estão nesse momento escutando a palavra da verdade, que é o próprio Evangelho, a profecia. Todo aquele que é batizado deve também ter o caráter profético, ou seja, anunciar a verdade da palavra, defender a verdade da palavra. E rei, toda atitude do cristão batizado, coerente, é um poder sobre o mundo. Um poder que reina sobre as mentiras, que reina contra aquilo que é contra a vida, que reina contra aquilo que é demagogia. Então é isso que Jesus veio apresentar para nós, e em cada liturgia, de uma forma ou de outra, ele nos apresenta, né, esse conteúdo, né, de que é ser cristão, de que tem que ter cruz, de que ter dificuldade, não porque nós cristãos somos masoquistas, gostamos de sofrer, é porque nossas escolhas muitas vezes trazem a um sacrifício, a uma entrega. Por fim, hoje também foi instituído já há alguns anos, o Dia dos Leigos. Né? Os leigos são todos aqueles que não são sacerdotes, nem diáconos, nem padres, nem religiosos consagrados. Todos vocês são os leigos. Não os leigos no assunto, mas os leigos, né, que vêm de um lugar que parte do batismo. E aí nós temos os leigos que atuam nas pastorais, que servem, né, nas várias atividades da igreja, e temos leigos que participam só da igreja. Dentro da igreja, né, o leigo, a palavra leigo tem um outro conteúdo, tem um outro conceito. Não é aqueles que estão por fora no assunto. Né? Eu sou leigo nesse assunto. Os leigos na igreja são aqueles que estão por dentro, aqueles que participam, né, da igreja, que atuando numa pastoral ou não, tem consciência de ser sacerdote, profeta e rei. E a igreja, né, nos seus leigos, é 99%. 99% de todos nós são as pessoas só batizadas, né, crismadas, que recebem a Eucaristia ou não, que estão na igreja. Né? Os ordenados e os consagrados são um pouquinho mais de 1% no mundo. E é exatamente do meio do povo batizado, né, do meio do povo leigo, que surge também os sacerdotes, os diáconos, os padres, os freios, as freiras, né, as instituições também seculares. Né, é desse meio de todo o povo batizado, nós que estamos aqui reunidos. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós apresentamos exatamente esse reinado de Jesus. O reino de Jesus é exatamente como nós estamos aqui. Aqui uma demonstração do que é o reino visível de Jesus. Um povo reunido em torno do próprio Cristo, que fala, né, que proclama a verdade, que é rei sobre este povo e que se apresenta e se doa, né, na Eucaristia. Então, que o nosso amor a Cristo seja essa expressão do poder de Cristo no mundo. Cristo age no mundo através do nosso testemunho também. Cristo age no mundo através das nossas palavras da verdade, que muitas vezes nós não dizemos. Cristo age no mundo através das nossas atitudes. Cristo age no mundo, na família, né, através do testemunho de amor do casal, através do testemunho de amor dos filhos, através do testemunho do amor, onde quer que a gente esteja. Então, celebrar Cristo Rei é também trazer essa realidade do reino de Deus para nós. Todos nós somos convidados a participar do seu reino, o reino de Deus. Como a gente reza no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. A gente sempre, em cada celebração, a gente pede que ele venha. E já nos preparando para entrar no Advento, nesse último domingo do tempo comum, dia de Cristo Rei,
nós já abrimos o nosso coração para celebrar o segundo ciclo mais importante da igreja, que é o ciclo do Natal, que corresponde às primeiras 4 semanas do tempo do Advento e às segundas 4 semanas depois do Advento, tempo do Natal. É um tempo da gente já começar a vigiar, da gente começar a esperar a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é o nascimento de Cristo que vem para nós. Esse Cristo que é Rei. Esse Cristo que tem a sua palavra sobre nós. E se nós somos do reino de Cristo, nós somos obedientes. Então, convido a cada um agora a pensar nessa presença de Deus em sua vida. Como é que Cristo reina no coração de cada um? O reino de Cristo não parte das ordens externas. O reino de Cristo parte do amor que nasce no nosso coração. Como é que Cristo reina em minha vida? O que ele faz que transforma? O que ele faz que conduz o meu ser? O que ele faz que me torna mais santo? Esse é o reinado de Jesus sobre nós. Como é que está o nosso coração para acolher esse rei? Que primeiramente ele precisa transformar a nossa vida para que a gente seja testemunho no mundo. Eu deixo Jesus reinar na minha vida. A sua palavra, ela faz parte mesmo da minha vida no cotidiano, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, no meu amor a Ele, diante do Santíssimo, diante da Eucaristia. Quando eu me reúno, quando eu vou para a missa, eu estou indo mesmo cultuar esse meu rei, eu estou indo como só uma obrigação, somente uma obrigação, ou eu estou indo com o coração aberto para que deixar que Ele reine sobre nós. Então que possamos, neste último domingo do tempo comum, iniciando essa semana de transição, eu possa entrar no outro tempo, no outro ciclo, com o coração preparado para dar um novo passo, que é se preparar para chegar à celebração da encarnação do Verbo. No Natal nós celebramos a encarnação. Na Páscoa nós celebramos a redenção. Então essas realidades que todo ano nós vamos vivendo. O padre falava do ano litúrgico, então, no início da celebração, o ano litúrgico é uma escola de santidade. A gente se santifica vivendo este ano, esse tempo kairos, esse tempo que não é o tempo cronológico, que não é o tempo comedido, mas o tempo vivido. Então, todos nós, quando falamos de ano litúrgico, estamos pensando num ano que acontece para cada um de forma diferente. O ano civil, não. O feriado é para todos, Acontece ali o feriado, acontece ali o domingo, o tempo medido, o tempo cronológico. Não, o tempo kairos é o tempo que se dá na vida de cada um. Para cada um, aqui, com certeza, esse ano que está terminando, o ano litúrgico, cada um viveu com a sua intensidade, do seu jeito. No próximo ano, a gente já vai estar dando mais um passo nessa caminhada de santidade. Porque é dentro do ano litúrgico que a gente vai produzindo, ou construindo a nossa santificação através da nossa conversão. Por isso, quando a gente chega aqui na missa, bem no início, alguém já está ali, eu queria confessar, Exatamente, é essa experiência que a gente vai vivendo durante o ano, de ir se confessando, de ir acertando a sua vida e caminhando com Jesus. É isso que Jesus faz com a gente e que pede. Ele não é um rei que fica dando ordem sem explicar, ele vai explicando, ele vai nos dando o caminho. Nós é que vamos fazendo a cada encontro com ele, e a cada confissão, a cada missa, a gente vai se fortalecendo. Basta a gente se entregar, como ele se entregou também na cruz por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.